Oi, pessoal, estão me vendo? Estão me ouvindo? Ouçam se estão me ouvindo bem? Posso falar nesse tom? Estão conseguindo entender tranquilo? Sim, professora, tá suave. Então tá bom. Esperar mais um pouquinho para entrar o pessoal, daí a gente inicia, tá? Boa noite, prof. Boa noite, tudo bem? Bem, Estamos todos no home office a partir de amanhã? Eu tô de atestado, eu e a Sara estamos sem trabalhar. Sério, mas não é Covid não, né? Não, é que a gente é a zona de risco. Ah, Não, sim. na verdade, a Sara tá porque a Copel fechou. E eu tô porque eu tô de atestado. Ah, tá. Mas acho que tá tudo bem, hein? Toledo não tem estou caso, né? afastado. Não entendi, cortou. Em Toledo não tem nenhum caso, né? Por enquanto, não. Não confirmado, né? Não, mas não vai ter, não. Fiquem tranquilos. Só tem a suspeita só que eu vi. Não lembro quantos casos é de suspeita. Aqui em Marechal também, só suspeito e vai ficar só suspeito. Eu vi em Cascavel. Guaíra tem um e É, acho que Cascavel tem dois. sim, Cascavel tem 2. Será que todos já entraram? Deixa eu mandar lá no grupo uma mensagem. Até a professora Edna tá assistindo você, Ana. Sim, tá. Oi, prof. Edna. Ela quer aprender como funciona para dar aula. Ô, prof, seu microfone tá mutado. Tô vendo você falar, mas não tá saindo o áudio. A prof Edna. Escreve lá no bate-papo para ela. Deixa eu ver o que tá acontecendo ali pro Alisson. Você é o anfitrião, efetue o login. Mas vocês não são anfitrião, eu sou anfitrião. Deixa eu mandar aqui. Quer estudar também, Eric? Você quer estudar também? Hein, eu tava pensando, vocês preferem que eu faça por aqui ou vocês têm preferência que eu crie um grupo no Facebook e faço as lives lá, que daí elas ficam salvas? Falem pra mim o que vocês preferem. Se ficar salvo é melhor, prof. Porque aqui eu tô gravando, mas só sai o áudio, né? Não sai a compartilhamento de tela, não sai o vídeo, só o áudio. Vamos fazer assim, pra semana que vem a gente testa lá no Facebook. Vamos ver se não vai travar muito, se vai ficar tranquilo. Daí a gente vai testando qual o melhor. Deixa eu mandar o link aqui para eles da reunião.
Agora eu tô ouvindo. Oi, prof. Edna. Agora eu tô ouvindo. Vamos esperar que o Harry tá entrando e o Alisson também. Obrigada, filho. Tá conseguindo falar? Uhum. Oi, prof. Oi, tudo bem? Bem, agora estamos tendo aula à distância, a faculdade à distância agora. É só por um período. Por uma causa maior. Liguei a luz dele, mano. Mãe, liguei a luz, tira ele. Olha como ficou bonito, tira ele, mãe. Tira ele pra você ver, mãe. Tira ele, mãe. Como fica top. Vira pra prof ver. O quê? Ficou bonito, olha só com a luzinha ligada, que top que fica. Vai falar onde? Oi? Oi? Olha. Ai, vira, olha como ficou legal, vira pra você ver. A luzinha ligada, olha que louco que fica. O quê? Esse fone é de quem joga Free Fire. Jogo mesmo? E eu jogo mesmo Free Fire. Pronto, a Elo e o Hard entraram. Vamos iniciar então? Galera, eu vou compartilhar aqui com vocês. A primeira coisa que eu vou compartilhar é o nosso último exercício. Vocês tiveram que fazer a classificação e também montar lá o balanço com base naquelas contas que eu passei para vocês. Então, se vocês puderem habilitar o áudio aí para tirar eventuais dúvidas, aí eu vou entrar no assunto de hoje, que é débito e crédito. Beleza? Vou jogar Free Fire. Vão respondendo para mim ou no bate-papo ou no áudio de vocês. Galera, estão me ouvindo? Sim, Então tá, vou compartilhar aqui. Olha o tanto de coisa. Deixa eu achar. Aqui, ó, correção da nossa atividade. Então, vamos dar início ali. Alguém ficou com alguma eventual dúvida aqui nessa parte de classificação? O que é ativo, o que é o passivo, o que é patrimônio líquido? Aí aqui na classificação de direitos e obrigações? Deixa eu achar aqui o bate-papo para mim ver o que vocês estão falando. prof, a recolher e a... Qual que é o outro? Recuperar. Esperar. Qual que é a diferença entre os dois? Tá, então recolher, vocês sempre vão assimilar com apagar, beleza? Aí, o que é a recuperar, ele é um direito, que é o que eu expliquei para vocês na aula lá, que é o direito que o governo dá de nós abatermos uma quantidade de imposto naquele que nós temos a pagar. Por quê? Porque a gente já adiantou o pagamento na hora da compra da matéria-prima, quando a gente compra do nosso fornecedor. Aí, a recuperar é um valor que nós temos de direito, de recuperar para depois pagar menos impostos, abater no nosso imposto final. Tá? Então, recolher é tudo aquilo que nós temos a pagar. Ficou claro isso aí? Certo. Gente, se vocês puderem habilitar o áudio para vocês falarem comigo, porque quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver o bate-papo. Tá? Então, quem tem dúvida, habilita o áudio para vocês falarem comigo e eu tirar as dúvidas. Tranquilo? Por enquanto, sim. Então tá. Então aqui, vocês... Aí eu percebi, pessoal, o Matheus conversou comigo, falou que o grupo dele aí se confundiu um pouco na parte de passivos e patrimônio líquidos. Então, vamos lá. Ativo, as contas do ativo, é tudo aquilo que é uma coisa positiva para a nossa empresa. Então, que nem eu falei para vocês, ativo vai ser dinheiro em caixa, dinheiro em banco, vai ser os nossos imobilizados, que são compostos de máquina, utensílios,
computadores, terrenos, veículos, então tudo aquilo que é bom. Eu acho que aí nessa parte ficou claro para vocês, né? Essa parte de contas que são do ativo. Uhum. Então, Aí, prof, pode falar. desculpa cortar rapidinho. Na verdade, sim, o que ficou um pouco de dúvida é naquela questão ali de a recolher, que a gente estava entendendo como um ativo e não um passivo, né? Tá, então vocês entenderam E agora que a recolher é o mesmo que sim, a sim. Então tá. Daí o a recuperar é aquele direito que empresas que são do lucro presumido e lucro real possuem. Tá bom? Então, assim, empresas do Simples não vão ter impostos a recuperar, porque elas não pagam PIS, COFINS na hora da compra. Beleza? Então, quando a gente vê aí um imposto a recuperar, a gente sempre vai associar a empresas que estão ligadas ao lucro real e ao lucro presumido. Beleza? Que daí elas têm um direito de abater esse valor aí no imposto final delas. Prof, essa material que você está mostrando aí já é com a sua resposta certa? Sim, já é com as respostas certas. Depois você podia mandar para a gente conferir com o que a gente fez? Eu já postei no Sagres. Mas ela, Ah, tá. Já postei no Sagres, se você quiser. Alguém consegue baixar e mandar para mim? Porque os meus conteúdos do Sagres não baixa no meu celular. Eu vou mandar para vocês no grupo, então, depois. Pode ser? Pode ser. Então, tá. Então, pessoal, agora vamos para as contas do passivo. Então, passivo é tudo que nós temos a pagar, nossas obrigações. Então, vai ter lá a pagar, vai ser duplicatas, a pagar aluguéis, a pagar ICMS, a recolher, todos os tipos de impostos que são a recolher, ou impostos, qualquer imposto que você lê, por exemplo, ICMS sobre vendas, é o imposto a pagar. Se tiver só ICMS sobre venda, por exemplo, em algum balanço, vocês já entendem que é um passivo. Tranquilo? Porque já é sobre as vendas. Então, se é sobre as vendas, é a pagar. Aí, o que mais? Salários, empréstimos, financiamentos, tudo isso está no nosso passivo. Aí vamos para a parte da maior dúvida. O que compõe o nosso patrimônio líquido? O nosso patrimônio líquido, inicialmente, ele vai ser composto por uma conta chamada capital social. Capital social é aquela conta que os sócios é o dinheiro que os sócios vão integralizar na empresa. Ou seja, vai ser aquele investimento que o sócio vai fazer na empresa, no início da empresa, para que a empresa tenha capital de giro. Porque, como vocês sabem, uma empresa de início, ela não tem nada. Ela tem que fazer, os sócios precisam fazer um investimento para daí elas terem capital de giro, elas comprarem matéria-prima, pagarem aluguel, enfim. Então, a primeira conta que vai ter no patrimônio líquido, via de regra, vai ser o capital social. O capital social é aquela conta que identifica o valor que os sócios integralizaram na abertura da empresa. Tranquilo? Falem para mim se vocês estão entendendo. Sim. Então tá. Aí, pessoal, seguido disso, a conta de capital... Vocês estão me ouvindo ainda? Porque aqui tá parecendo que a minha conexão está instável. Sim. Eu tô te ouvindo. Então, aí seguindo isso, nós vamos ter algumas contas chamadas lucros, ou melhor, reserva de lucro, que é quando ao final do período a empresa teve lucro. Então, essa reserva de lucro vai lá para o meu patrimônio líquido. Por quê? Porque é um dinheiro que a empresa, que sobrou da empresa, depois dela pagar todas as suas dívidas em determinado período, e aquele dinheiro vai estar no meu patrimônio, para depois a empresa fazer aplicação em outros investimentos. Então, tudo que vocês começarem a ver como reserva, deixa eu ver aqui uma coisa. Tudo que vocês começarem a ver, tudo que vocês verem que começa com reserva, vai para o também. Então, reserva legal, reserva de lucro ou prejuízo, isso está no patrimônio. Então, essas são as contas de praxe que compõem o patrimônio líquido. Beleza? Beleza. Aí, deixa eu só fazer um adendo aqui para vocês.
Tem uma conta que chama-se Capital Social a Integralizar. Eu falei dela em sala de aula. Que eu falei para vocês que quando a gente inicia uma empresa, os sócios têm que integralizar um dinheiro, tem que fazer um investimento. A conta de capital social a integralizar, ela é uma conta que a gente chama ela de redutora, ela vai estar diminuindo o capital social. Por quê? Porque falta algum do sócio ou falta um sócio integralizar o capital dele, ou seja, ele ainda não fez o investimento na empresa. Então, quando vocês verem aí uma conta chamada Capital Social a Integralizar, ela também é uma conta do patrimônio líquido, mas trata-se de uma conta redutora. Beleza? Beleza. Quando aparece outras Ô, obrigações. prof, Oi. então se tiver o nome integralizar em algum desses outros aí significa que é patrimônio líquido? Isso, a integralizar sempre vai estar relacionado com o capital social, tá bom? Aí é patrimônio líquido. E sempre que vocês verem uma conta que tenha reserva na frente, o nome de reserva, por exemplo, reserva de lucro, reserva legal, reserva estatutária, isso também são contas que compõem o nosso patrimônio líquido. Beleza? Tá. Que a gente Beleza. são valores, são contas que a gente é o valor que nós temos tanto dos sócios, né, da integralização dos sócios, que a gente fala que é o capital social, como, por exemplo, reserva de lucros, que é um valor que sobrou no nosso, que é o lucro que sobrou do nosso período. Então, ele vai lá para o nosso capital, para o nosso PL, nosso patrimônio líquido. Depois, se a empresa quiser fazer futuros investimentos, ela pode mexer nessa reserva. Beleza? Aí, pessoal, a 2, então, também ela era só classificar de início, tá? E daí vocês tiveram que fazer o balanço. Vocês tiveram problema em fazer esse balanço? Tem alguma dúvida aqui? Claro que a gente fez isso aí. Isso aí não fala. Ah, é verdade. Pessoal, tiveram alguma dúvida, algum problema em fazer esse balanço? Na 2? Mas Não fizeram. eu não lembro mais como faz. Ó, então vamos lembrar aqui como vocês fizeram. Vocês classificaram aqui o que era ativo, passivo e PL, bens, direitos e obrigações. Aí vocês pegaram essas contas aqui, conforme o grupo de contas, então, banco, caixa, duplicatas a receber, móveis e utensílios que são do ativo, e alocaram no ativo. Então, aqui, o caixa no valor de 42 mil, o banco. Então, vocês foram alocando essas contas. Depois, pegaram as contas que vocês classificaram como passivo e alocaram no passivo. E as contas que vocês alocaram como patrimônio líquido aqui no PL. Aí, como a gente sabe se o balanço está ok? Tem que bater o lado do ativo com o lado do passivo mais o patrimônio líquido. Vocês lembram se vocês fizeram isso aqui? Só me deem um feedback. Fizemos, prof. Fizeram e bateu, deu certo? Depois que você passou a resposta, sim. Então tá, vocês vão fazer mais agora nessa próxima exercício que a gente vai passar. Daí, isso, É que assim, pode falar. prof, é que eu pelo menos eu tive dúvida por causa que esse negócio de circulante, não circulante ali, sabe? Sim. Tá, então. É ali que ficou a dúvida também. Sim, então vamos lembrar. O ativo circulante, ele é composto por aquelas contas que têm movimentação rápida, ou seja, que estão sempre em giro, estão sempre se movimentando. Então, caixa, banco, duplicatas a receber, estoque, são contas que elas estão sempre entrando e saindo. Eu estou sempre comprando estoque e está sempre saindo estoque, porque isso faz com que gire o capital da minha empresa, certo? Então, as contas do ativo circulante são aquelas que têm um giro rápido. Já as contas do ativo não circulante são compostas de bens que a gente chama, na maioria das vezes, de investimentos ou bens imobilizados, que é, por exemplo, a compra de um carro. O meu carro vai no meu ativo não circulante, porque ele é um bem meu. Só que esse carro que eu compro, geralmente eu vou usar durante anos. Ele não tem uma movimentação na minha empresa, eu não compro e vendo o carro.
a não ser que a minha empresa seja uma revendedora de veículos. Aí o meu estoque vai ser os carros, aí ele vai estar lá no meu ativo circulante. Então, meu ativo não circulante, ele é composto de contas que não têm movimentação, ou seja, que não geram dinheiro de fato, que não ficam movimentando dinheiro. Então, é móveis e utensílios, que são um bem meu, que contam valor para a minha empresa, que eles têm um valor. Veículos, máquinas, terrenos, isso são os bens imobilizados, que são bens que ficam parados na empresa, que eu utilizo eles no meu dia a dia, porém eu não movimento eles em valores financeiros. Entendeu isso? Sim. Sim, mas e se for tipo imobilizado, ele entra em qual? Circulante ou não circulante? Não circulante? Não circulante. Porque ele não tem uma circulação rápida, entendeu? Ou seja, a circulação dele é sempre mais de 12 meses, que a gente fala. Ou, por exemplo, duplicatas a receber. Duplicatas a receber são aqueles clientes que ficam me pagando todos os meses, correto? Então, sempre vai estar no ativo circulante, porque ela vai estar sempre em movimento. Agora, quando eu compro um veículo, eu deixo ele na minha empresa por muito tempo. Por mais que eu trabalhe com ele, ele não me gera dinheiro de forma objetiva, entendeu? Eu trabalho, ele me ajuda nas minhas atividades, porém ele não é uma conta, esse veículo não é uma conta que eu vou ter movimentação com ele. Eu vou utilizar ele na minha prestação de serviço, eu vou utilizar ele na minha empresa. Mas ele não é uma conta que tem movimentação, igual o caixa, o banco. Por isso que a gente chama de ativos não circulantes, que eles não têm a função de circular, fazer movimentar essas contas. Entendeu? Acho que sim. Então tá. Então lembra sempre que ativo circulante é aquelas contas que têm movimentação diária, que a gente vai estar sempre mexendo. Por exemplo, o caixa entra dinheiro e sai o tempo inteiro. As duplicatas a receber, elas estão sempre aumentando e diminuindo, porque elas estão sempre, eu estou sempre vendendo casos e os meus clientes estão sempre me pagando, então elas têm uma movimentação. Agora, por exemplo, se eu compro uma máquina para fazer determinada função na minha empresa, essa máquina vai ficar por anos ali até que eu vou, de fato, vender ela, que eu vou movimentar essa conta, entendeu? Estão entendendo? Sim. Ela vai ficar parada da minha empresa. Por isso que ela é chamada de não circulante. Tá bom? Ô, prof, mas assim, se você comprar uma máquina, mas ela vai tipo, para produzir os produtos, entendeu? Tipo, produzir alguma coisa. Ela não seria circulante se ela está produzindo Não, circulante. Não. O produto pode demorar para chegar ao valor dele, de você vender até ele chegar no caixa, demora. Não é uma coisa que vai gerar em torno de, sei lá, um mês. Entendeu? Pode ser que você produza ele, mas até você vender ele e esse dinheiro que você vendeu voltar para você vai demorar. Não, peraí, pessoal. Ó, a máquina, ela vai produzir um produto, certo? Sim, certo. O produto, ele vai ser o meu estoque. O produto que ela fabrica, ele é o meu estoque. Então, ela vai estar no meu ativo circulante. Mas a máquina, ela é só um objeto que produz, entendeu? Ela não tem... Eu vendo a máquina todo mês. Vocês estão entendendo? Eu vendo o produto que ela desenvolve. A máquina não, eu compro ela e deixo ali na minha empresa. Tá? Eu sei que eu tenho aquele bem que vale 30 mil reais. Só que eu não movimento aqueles 30 mil. Aqueles 30 mil, eles estão parados na minha empresa e eu só vou movimentar ele quando eu for vender aquela máquina. Vocês estão entendendo isso? A diferença do que é circulante. Então tá bom. Tranquilo, Bruna? Tranquilo? Todo mundo que tá com uma dúvida em relação a isso? Então tá. Sim. Então agora vamos passar para os passivos. Então o passivo circulante, ele vai andar na mesma linha. O passivo circulante são as obrigações que eu tenho para pagar mês a mês ou dentro de até 12 meses. Então, salários a pagar eu pago todo mês, certo? Sim. Sobre venda, na maioria das vezes, também pago todo mês, mas daí a comissão ela pode mudar, tá? Porque daí é um contrato individual com a empresa e o vendedor. Mas geralmente também é um passivo circulante, ou seja, que tem movimentação mensal.
contas a pagar, por exemplo, aluguel, fornecedor, vamos pensar, água, luz, telefone, internet, isso também é uma coisa que a empresa paga mensalmente. Então, são obrigações que ela tem a curto prazo. Por isso que ela está no passivo circulante. Tranquilo? Sim. Sim. O meu passivo circulante, na maioria das vezes, ele vai ser composto de contas chamadas de empréstimos a longo prazo. Por quê? Porque os empréstimos geralmente têm um ano, tem de 5 anos aí para pagar. Ou financiamentos a longo prazo, que financiamento tem 30 anos, 20 anos, 15 anos. Ou seja, são contas que eu vou pagar durante muito tempo, mais de um ano. Então, eles estão no meu passivo não circulante, porque são contas que eu vou pagar durante muito tempo. Tá? Então, é uma obrigação que vai ficar na minha empresa mais de um ano. Tranquilo? Uhum. Então tá. E o PL ali, ó, se vocês perceberem, ele está composto de capital social. O que é o capital social mesmo? Capital dos sócios. Isso, o investimento que os sócios fizeram para abrir a empresa. E o lucro dos acumulados é o lucro que sobrou no final de um período, geralmente no final do ano. Então, ele também fica no meu patrimônio líquido. Lembra que a gente sempre conversa que o patrimônio líquido ele é feito de ativo menos passivo? É o que sobra para a empresa? Então, pensem no lucro acumulado como toda a receita que a empresa teve, menos todas as despesas. Aí, no final, eu tive um lucro. Esse lucro vai lá para o meu patrimônio líquido, porque é a mesma situação ali, ó. Tudo que eu tive de gasto, tudo que eu tive de receita, que eu tive de venda, prestação de serviço, menos tudo que eu tive de despesa. É o lucro que me sobrou no período. Então, ele é o meu patrimônio, ele está no meu patrimônio líquido. Tranquilo? Prof, é dessa forma que as empresas calculam o PPR, que elas vão repassar para os funcionários? Isso, é sobre o lucro. Isso aí. Elas vão fazer uma demonstração, geralmente chamada de DRE, que é o nosso próximo conteúdo, que é a demonstração do resultado do exercício, né? DR, eu acho que agora está se chamando. E daí, em cima do lucro, eles vão calcular o PPR, que é a parte dos lucros. Beleza? Professora, no PL só entra esses dois, capital social e lucros acumulados, ou entra mais coisas? Não, entra mais coisas. Pode entrar reservas, igual eu falei para vocês. Reserva legal. Aqui, por exemplo, pode ter uma conta chamada reserva de lucro, que é o valor que a empresa reserva para eventuais situações. Por exemplo, o que está acontecendo hoje em dia no mundo, no mundo mesmo, a pandemia. A empresa que fez uma reserva de lucro, ela está preparada para enfrentar os próximos meses. Vocês estão entendendo isso? Então, pode ser composto também de reserva. São, por exemplo, aí, empresas de... como é que fala? Associações que têm estatuto social, né? Que o documento que rege ela é o estatuto social. Então, eles têm uma reserva chamada reserva estatutária, que é uma reserva para qualquer caso de problema, de não entrar dinheiro na empresa, ela tem essa reserva para depois utilizar em casos de crise, que é o que está acontecendo agora também. Então, vocês vão se deparar com contas do tipo reserva legal, reserva de lucro, reserva estatutária. Geralmente são esses tipos de reserva que são mais utilizados em empresas. Beleza? Beleza. Então, sempre que vocês lerem reserva no início, vocês já associam com o PL. Ok. Lucro já associa com PL. Capital social já associa com PL. Beleza? Uhum. Então eu vou sugerir... Oi? Pode falar. Então coloca assim na prova, tá, professora? Bem facinho. Que começa com reserva, bem light. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou pedir para vocês apagarem no trabalho, no exercício de vocês, apaguem o que vocês preencheram e façam de novo esse balanço para vocês mesmo.
para vocês aprenderem mesmo, para vocês fixarem isso que a gente está falando aqui, tá bom? Professora, Ah, me explica por que comissões sobre vendas seriam passivo? Seria passivo? passivo. Então, é a mesma situação do salário. Pensa aí você como uma dona de uma empresa, certo? Você é a dona de uma Certo. empresa e você contratou um vendedor. O seu vendedor, ele recebe um salário mínimo, só que além do salário mínimo, ele vai receber comissões sobre as vendas que ele tiver, beleza? Então, você tem uma obrigação com ele que é o salário mínimo que você tem que pagar, independente dele ter vendido a meta ou não. E você também tem que pagar as comissões sobre todas as vendas que ele tiver. Então, a comissão sobre vendas, ela também é uma obrigação da empresa com o vendedor, com o funcionário vendedor. Entendeu? Ela segue a mesma lógica que o salário a pagar. Entendi. Então, continuamos. Então, aqui eu coloquei os valores. Aí, aqui, pessoal, eu dei para vocês, na 3, para vocês calcular a situação líquida patrimonial. Foi tranquilo de calcular? Sim. Então tá, porque daí vocês fizeram... Essa aqui é bem tranquila, né? Eu dei ali as contas que foram mexidas, que foram movimentadas, daí então eu coloquei. Primeiro a gente faz a soma de todos os ativos, depois de todos os passivos, aí diminui o ativo do passivo para ver qual é a situação patrimonial. Então, ativo menos passivo, a situação patrimonial é positiva, negativa ou nula. Então, eu acho que nas duas aqui, nas 3 que a gente fez, tudo deu positivo, né? Tranquilo? Beleza? Beleza, prof. Então tá, então agora a gente vai começar o nosso novo conteúdo. Eu vou fechar aqui. E daí eu vou vir... Eu vou abrir aqui no compartilhamento da nossa tela novamente os slides. Então, peguem os slides agora, nesse momento. Estão vendo os meus slides aí? Tá carregando. Agora apareceu. Tá. Deixa eu abrir ele tela cheia aqui para dar certo. Então, pessoal, agora que a gente já sabe quais contas compõem o nosso balanço patrimonial, ou seja, a gente consegue classificar as nossas contas patrimoniais, já sabem quais contas estão no ativo, quais contas estão no passivo e quais contas estão no PL, nós vamos entrar na parte de lançamento. Vamos lançar todos os fatos contábeis, todas as situações que ocorrerem na empresa. Beleza? Então, vamos estar falando sobre o método das partidas dobradas. Na contabilidade... Opa, deixa eu... Peraí. Na contabilidade, existe um escritor chamado Frei Luca Pacioli. Ele falou o seguinte: para cada fato contábil, ou seja, para cada situação que acontece dentro de uma empresa, vai ter que existir um débito e um crédito para fazer o lançamento. Então, aqui, ó, um lançamento contábil contém débito e crédito. Aí, o que é um lançamento contábil? O que é uma situação ou um fato contábil? Significa que, por exemplo, a nossa empresa fez uma compra de 5 mil em estoque, certo? Então, eu comprei do meu fornecedor 5 mil reais em estoque. Isso que está acontecendo, essa compra que eu estou fazendo, a gente chama de fato contábil, tá? Então, é uma situação que ocorreu dentro da minha empresa. Essa situação, ela precisa ser lançada, ela precisa ser registrada lá no nosso sistema, para que no final do mês eu saiba tudo que eu comprei, tudo que eu vendi, tudo que eu paguei, tudo que entrou no meu ativo. Estão entendendo isso aí? Então, o lançamento contábil, ele está ligado a tudo que a empresa movimenta. Tudo que a empresa movimenta, a gente precisa fazer lançamentos. Beleza? Beleza. Então, tá. Então, vamos supor aqui, ó.
o que o Frei Luca Pacioli fala? Vamos supor, então, a gente comprou 5 mil reais em estoque. Tranquilo? Aí, nós temos que registrar esse valor na nossa contabilidade, no nosso sistema, nos nossos controles internos. Aí vai seguir da seguinte forma que nós vamos registrar. Nós vamos ter que analisar quais contas estão sendo movimentadas e nós vamos ter que fazer um débito e um crédito para cada uma das contas. E daí ali embaixo eu ainda falo o seguinte: esses lançamentos terão contas distintas e valores iguais. Então vamos pegar lá o nosso exemplo da compra de estoque, compra de mercadoria para empresa. Toda vez que a gente vê débito e crédito na nossa vida real, na nossa vida pessoal, o débito sempre lembra coisas a pagar, certo? Vão falando comigo. O débito sempre lembra coisas a pagar, né? Contas a pagar, que a gente está em débito com alguém, está com obrigação a pagar com alguém, né? Sim. E daí o crédito sempre lembra uma coisa boa, o valor, nossa, eu tenho um valor a gastar, ou o banco quer me dar um crédito, quer me dar dinheiro para mim gastar. Beleza? É isso, não é? Sim. Aí agora, quando a gente for falar na contabilidade, nós vamos ter que desconstruir essa ideia. Porque na contabilidade a gente trabalha ao contrário. Na contabilidade, tudo que for débito está ligado aos nossos ativos. Então, coisas positivas, coisas que aumentam o patrimônio da nossa empresa. E tudo que tiver crédito está ligado às nossas obrigações. Então, sempre que a gente tratar da contabilidade, nós vamos lembrar que débito ele está ligado ao nosso ativo e o crédito ao nosso passivo. Beleza? Eu até deixei para vocês o débito em verde e um crédito em vermelho, para vocês fazerem essa associação. Então, agora a gente vai fazer um lançamento contábil do exemplo lá que eu dei a vocês. O exemplo que Pessoal, alguém está falando lá no bate-papo tirando dúvida? Porque quando eu estou com a tela compartilhada, eu não consigo ver o bate-papo. Só falaram que tem alguém que está com o volume da TV muito alto. Ah, tá. Então tá, se alguém tiver dúvida, alguém fala para mim para eu conseguir explicar, tá bom? Então, vamos supor lá. Compra, eu vou colocar aqui, tá? Vocês estão vendo? Compra de matéria-prima no valor de 5 mil reais à vista. Então, a nossa empresa comprou matéria-prima de 5 mil reais à vista. Isso que ocorreu, essa compra que ocorreu é um fato contábil. Então, ele precisa ser lançado no nosso sistema ou dos nossos controles internos. Então, nós faremos o nosso lançamento contábil. Quando a gente compra a matéria-prima, nós estamos comprando, em outras palavras, estoque, não é mesmo? Estoque é aquele bem que nós vamos utilizar para revender na nossa empresa, gerar dinheiro, fazer o capital girar. Certo? Associa estoque com isso? Certo? Então, o estoque, ele está dentro do nosso ativo. Né? Ativo. Então, prestem atenção. Tudo que aumenta o ativo, na hora de lançarmos na contabilidade, vai ser um débito. Então, nesse momento, eu vou fazer o meu lançamento contábil. Um débito em estoque, que é uma conta do ativo. Eu estou fazendo um débito porque está aumentando o meu ativo. No valor de 5 mil reais. Certo? Conseguiram associar, então, o débito, eu vou lançar com um débito tudo aquilo que aumentar o meu ativo. Sim. Aí, o que mais? Qual foi a outra conta que eu mexi aqui, além da entrada de matéria-prima? Tentem analisar qual é a outra conta que nós vamos ter que lançar um crédito agora. Estoque. Estoque a gente já lançou um débito, aumentou. Já está lançado estoque, débito em estoque. Agora, qual é a contrapartida da compra? Toda vez que eu faço o quê? Como? Toda vez Cortou. Pagamento.
Isso, exatamente, o pagamento. Aqui eu estou pagando à vista, correto? Mandei Sim. falar pra Márcia. Então, eu vou fazer agora um crédito no meu caixa, porque se é à vista, eu estou tirando do meu caixa, que também é um ativo. Uhum. Mas por que eu estou fazendo um crédito no meu ativo se tudo que é ativo é débito? Prestem atenção, tudo que é ativo Porque vai pagar a prazo? Não, Não, ele tá pagando a vista. tudo que Porque aumenta o você tá tirando do capital social para colocar, para comprar? Não, porque Tá tirando do caixa. exatamente, estou tirando do caixa. Agora prestem atenção aqui, é isso aí que eu quero mesmo que vocês comecem a pensar. Quando eu compro o estoque, eu estou aumentando o meu ativo. Se eu estou aumentando o meu ativo, eu vou fazer um débito. Vai ser um débito. Uhum. A conta que está aumentando. Aí, se eu estou pagando, eu estou diminuindo o valor do meu caixa, certo? Certo. Então, eu vou fazer a operação reversa. Se tudo que aumenta o meu ativo é um débito, tudo que diminui vai ser um crédito. Entenderam aí? Mas nessa situação, o que está diminuindo? Vai O valor diminuir. do caixa? Isso, exatamente, porque eu paguei à vista. Então, o dinheiro que eu tinha em caixa, eu tirei 5 mil reais para pagar. Se eu tinha antes 10 mil reais no meu caixa, antes desse pagamento, agora eu só vou ter 5, porque eu tirei esse valor do meu ativo. Eu paguei o meu fornecedor. Entendeu? Sim. Sim. Todo mundo tá entendendo essa parte aqui? Até agora, sim. Então, vão anotando aí no caderno de vocês, nos slides de vocês, que tudo que aumenta o ativo é um débito. Ô, professora, esse slide que a professora está escrevendo, a professora pode salvar e mandar para a gente depois? Eu salvo sim. Beleza, obrigada. Então, aqui, ó. Ali embaixo está falando o seguinte. Aqui, ó. Dá a caneta lá, Eric. Acha a caneta. Estes lançamentos terão contas distintas, que é o que aconteceu aqui. O estoque no valor de 5 mil e o caixa no valor de 5 mil. Porém, os valores serão iguais. Então, é isso que quando a gente fala em partidas dobradas, nós vamos ter. Nós vamos ter um débito de uma conta, no mesmo valor nós teremos um crédito de outra conta com o mesmo valor, que é a contrapartida que a gente fala. Então, nós vamos estar sempre envolvendo duas contas. Sempre para uma aplicação, sempre terá uma outra conta de contrapartida. Beleza? Mesmo se pagar a prazo ou à vista, vai ser no crédito. Se eu pagar, exatamente, se eu pagar a prazo, nós vamos fazer um crédito lá no meu passivo, mas a gente já vai chegar lá. Peraí, tá bom? Tá. Peraí, vamos uma coisinha de cada vez. Então, a única coisa que eu quero que vocês entendam aqui nesse momento é que em todo lançamento que nós fizermos na contabilidade, deve haver um débito e um crédito, que serão contas distintas, mas com valores iguais. Tem que bater os dois valores. Ô, prof. Oi. Ali, sabe ali no crédito, você colocou caixa, daí colocou o azinho dentro, aquele A ali é ativo? Isso, é ativo. Eu estou classificando a conta e o grupo de conta que ela pertence. Ó, então, debitamos estoque porque o estoque aumentou o meu ativo. O débito sempre está ligado ao aumento do ativo, contas que estão aumentando o ativo. E se houver crédito no ativo, é porque o valor está sendo diminuído, estamos diminuindo o valor. Então, diminuímos o caixa, porque pagamos à vista. Beleza? Sim. Então tá, então a gente vai para o próximo slide. Partiu lá o outro slide. Então aqui, cada lançamento a débito deve corresponder a um crédito. Aí eu coloquei ali ainda, a somatória das contas devedoras deverão ser igual às contas credoras, que foi o que aconteceu aqui em cima. O débito foi igual ao crédito, o valor, certo? Aí aqui, eu ainda coloquei uma observação. O lançamento, ele não está limitado a apenas uma conta debitando e outra creditando. Pode haver, por exemplo, duas contas debitando e duas contas creditando. Ou uma conta de débito e duas de crédito. Eu vou ensinar vocês agora como que vai acontecer isso aí.
Vocês estão vendo que eu coloquei um exemplo aqui embaixo? Sim. Então, eu vou fazer esse exemplo aí com vocês. Deixa eu inserir aqui um quadradinho, para ficar mais didático. Então, aqui, ó. Compra de matéria-prima no valor de 15 mil. Sendo o pagamento 50% pagamos à vista e o restante a prazo. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos classificar quais contas estão sendo utilizadas nesse fato contábil aqui. Então, a primeira coisa, eu comprei matéria-prima. Essa matéria-prima a gente chama de estoque. Certo? Sim. Então, o estoque Vai pro débito. está no ativo. Exatamente. Nós vamos fazer um débito em estoque. No valor total que nós compramos. Qual que é o valor do nosso estoque? 15 mil. 15 mil. Isso aí. Aí, pessoal, temos uma contrapartida. Ali a gente fala o seguinte. Sendo que o pagamento foi 50% à vista. Isso significa o quê? Eu tirei da outra. E 7.500 foi pago à vista do caixa e os outros 7.500 você vai pagar ao longo dos meses. Uma é crédito. Não é? Então, vai ser um crédito primeiro do caixa. Por quê? Porque eu tirei dinheiro do caixa, 50%, que é 7.500. Beleza? Vocês estão entendendo aqui? Posso continuar? Pode. Aí nós temos um outro lançamento para fechar os 15 mil. Se eu compro a prazo do meu fornecedor, geralmente a conta que está no passivo, que vai lembrar o fornecedor, é fornecedor. Então, nós vamos fazer crédito numa conta chamada fornecedor. Ou seja, eu tenho fornecedores a pagar a partir desse momento. Entenderam isso aí? Sim. Então, eu vou lá no meu passivo. Agora, prestem atenção numa coisa. Eu vou tentar compartilhar uma tela aqui para vocês. Não, vou tentar compartilhar essa tela. Estão vendo aqui que é um balanço? Que é a estrutura Não, prof. Tá tudo cinza. Ah, então peraí. Deixa eu vir aqui e ver. Espera só um pouco. Que eu tô Só um pouquinho, gente. Novo compartilhamento. Aqui. Ó, vou compartilhar ali com vocês. Vocês estão vendo que essa é a estrutura de um balanço? Sim. Então, ó, quando a gente vê o ativo, os valores do ativo, nós vamos sempre ligar eles a um débito, igual a gente conversou antes. Tudo que aumentar as contas do meu ativo vai ser um débito. Aí, quando a gente for para outra coluna, que é o passivo, que é o nosso passivo e o nosso patrimônio líquido, tudo que aumentar o meu passivo e o meu patrimônio líquido vai ser um crédito. Entenderam? Sim. Então, por isso que aqui nesse momento, olha se vai abrir o meu slide. Abriu o meu slide? Ainda não. Deixa eu vir aqui, então. Novo compartilhamento. Compartilhar. Então, por isso que aqui a gente fez um crédito no fornecedor, porque ele é uma conta do passivo. E tudo que aumenta o meu passivo vai ser um crédito. E tudo que diminui o meu passivo, do meu ativo vai ser um crédito. E tudo que aumenta o meu ativo vai ser um débito. Então, anotem isso aí para vocês. Tudo que aumenta... Professora, anota nessa janelinha ali embaixo pra gente, por favor. Ou Aqui nas anotações, pode ser? É. Então tá. Então, via de regra, a gente chama isso, pessoal, de natureza da operação. Natureza da operação. Tudo que aumentar o meu ativo será no meu lançamento um débito. Tudo que aumentar o meu passivo será no meu lançamento um crédito. Aí, se houver operação reversa, nas operações reversas,
será o contrário. Um débito, então, né? Então, o que é uma operação reversa? É tirar do caixa, é tirar do estoque, é tirar do bem imobilizado. E aqui no passivo, o que será uma operação reversa? Vai ser tudo aquilo que eu vou pagar. Então, aqui, por exemplo, eu creditei fornecedor porque eu adquiri uma obrigação futura a pagar. Quando eu for pagar esse fornecedor, eu vou debitar o valor que eu vou pagar. Então, vai ser o inverso, vai ser o débito. Sempre quando aumentar o meu ativo, vai ser um débito. Quando eu for diminuí-lo, quando sair valor do meu ativo, eu vou fazer um débito. E no meu passivo e no meu PL, sempre que for aumentar o meu passivo ou que eu for aumentar o meu patrimônio líquido, eu vou lançar como um crédito. E quando eu for pagar alguma obrigação, eu vou lançar como um débito, porque ele vai estar diminuindo essa conta do passivo. Mas esperem aí que mais para frente isso vai ficar mais claro, tá bom? Falem comigo. Vocês estão me ouvindo? Tá, prof. Sim. Então tá. Sim. Então aqui eu escrevi. Espera. Não há um débito sem crédito, não há um crédito sem débito e não há aplicação de recursos sem origem de recursos. Então, toda vez que eu for fazer um lançamento, eu tenho que saber que eu preciso encontrar a conta que vai debitar e as contas que vão creditar. Tranquilo? Que foi a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Estoque 15 mil, mais 2 créditos de 7.500 que fechou os 15 mil. Tá? Então, aqui, pessoal, eu trouxe a representação didática e lógica de um lançamento contábil. Deixa eu abrir aqui. Chama-se razonete. O razonete, ele é composto por um Tzão, igual aqui, ó, tá aqui, ó, um T, e daí do lado esquerdo tem débito e do lado esquerdo tem crédito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente tiver um fato contábil, quando a gente tiver um lançamento contábil, a gente vai identificar quais contas estão envolvidas. A gente vai identificar se é salário, se é imposto, se é caixa, se é banco, se é duplicata, enfim. E a gente vai identificar qual o grupo de contas que ela pertence. Se ela pertence para o ativo, se ela pertence para o passivo, ou se ela pertence para o patrimônio líquido. Se for uma conta que pertence para o ativo, a gente vai associar ela ao débito. Se for uma conta que pertence ao passivo e ao patrimônio líquido, nós vamos associar ela a um crédito. Tá bom? Vou continuar, tá? Agora eu vou dar umas informações para vocês para depois a gente fazer na prática juntos. Aí aqui, ó. As contas patrimoniais são aquelas que compõem o balanço patrimonial, ou seja, contas do ativo, passivo e PL. Então, se vocês perceberem aqui o nosso razonete, ele é bem dessa forma. Aqui vai ter, ele é da mesma forma que o nosso ativo. Então, o ativo está do lado esquerdo e o passivo do lado direito. Então, a gente vai lembrar que tudo aquilo que for ativo é um débito e tudo aquilo que for passivo e patrimônio líquido é um crédito. Aí, aqui eu trouxe mais essa informação para vocês. Tudo que é ativo é saldo devedor, débito. Tudo que for passivo e PL é saldo credor. Aí, aqui eu trouxe os exemplos para vocês fazerem. A gente vai fazer junto. Então, eu trouxe 3 lançamentos. Tá todo mundo prestando atenção aqui em mim? Que agora a gente vai começar os lançamentos contábeis para terminar nosso conteúdo aqui. Vai começar a parte prática de tudo isso que eu expliquei para vocês aí. Estão comigo? Sim. Então tá. Então aí, ó, o primeiro lançamento é constituição de uma empresa com a integralização de 10 mil pelo sócio, depositado dinheiro no banco. Então, qual é a conta que se movimenta quando faz a constituição da empresa, a integralização? Quem lembra? Do patrimônio É o líquido? PL, patrimônio líquido. Isso, é o patrimônio líquido. Então, a gente viu que as contas do passivo e do patrimônio líquido, elas são crédito ou são débito? Quando aumenta o meu passivo e meu patrimônio líquido, eu faço um crédito ou um débito? Crédito.
Isso, eu faço um crédito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui... Opa, eu fiz ao contrário, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um crédito em capital social. Deixa eu vir aqui. Um crédito em capital social, igual tá aqui, ó. Aí, além de aumentar o meu capital social lá no meu patrimônio líquido, esse dinheiro foi depositado no meu banco. Então, aumentou também a minha conta bancária. Então, eu vou fazer um débito lá no meu banco. Então, veja que aumentou o meu banco, porque o nosso sócio, ele integralizou os 10 mil reais depositados em dinheiro no banco. Então, vai ser um débito em banco, vai ser um débito lá no meu banco do ativo, no valor de 10 mil reais. Um débito em banco porque está aumentando o meu ativo. Mas também, eu estou integralizando esse capital social. E para eu registrar que estou integralizando, eu preciso colocar isso lá na minha conta de capital social no meu patrimônio líquido. Então, eu vou fazer um crédito em capital social, que é no meu PL. Tranquilo? Não entendi. Tá, então vamos de novo. Também não. Então, vamos de novo. Ó, aí na constituição de uma empresa, ou seja, a empresa está abrindo. E daí os sócios foi lá e fez uma integralização no valor de 10 mil reais, depositando dinheiro em banco. Aí, pessoal, nós temos duas contas sendo movimentadas. A primeira coisa é que o sócio ele depositou esses 10 mil reais no banco para a empresa fazer o que ela quiser com esse dinheiro. Então, se ela quiser comprar móveis para iniciar a empresa, se ela quiser comprar estoque, se ela quiser pagar aluguel, ela vai ver o que ela vai fazer. Ele já depositou o dinheiro no meu banco. Beleza? Até aqui? Beleza até aqui? Sim. Tá. Aí, pessoal, como esse dinheiro entrou no meu banco, o banco, ele é uma conta do meu ativo. Então, eu vou fazer o lançamento desse fato contábil. Eu vou debitar em banco 10 mil reais. Ou seja, eu vou colocar lá nos meus controles internos que eu tenho 10 mil reais no banco. E da onde veio esses 10 mil reais? Eu tenho que falar da onde que é a origem desses 10 mil reais. A origem desses 10 mil reais é o capital social integralizado pelos sócios. Lembra que a gente falou que o capital social é a conta que corresponde ao dinheiro que o sócio investiu na abertura da empresa? Sim. Que está lá no meu patrimônio líquido? Certo. Uhum. Por isso que eu vou fazer um crédito em capital social, que é lá no meu PL, no valor de 10 mil. Para explicar que esse dinheiro que entrou no banco, ele veio do capital social que o sócio integralizou. Vocês entenderam agora? Ah, então ele pegou do capital social para pôr no banco. Por isso que é crédito o capital social? Do capital social que deu origem ao valor de 10 mil reais. Então, aqui, pessoal, esse é um lançamento de constituição de empresa. Então, ele não é um lançamento que vai ser feito todos os dias na nossa empresa. Ele é um lançamento que é o primeiro lançamento que uma empresa vai fazer na contabilidade. Quando a empresa abre, a empresa precisa ter o dinheiro de capital social. Então, sempre que uma empresa abrir as portas, ela precisa fazer um lançamento chamado o lançamento de integralização do capital social pelos sócios. O capital social, ele é uma conta do PL. Então, aqui, o dinheiro, de fato, o dinheiro que o sócio deu para a integralização, ele vai estar lá no banco. Porém, a origem desse dinheiro, ela é do patrimônio líquido, ou seja, é do capital social, ela corresponde ao capital social. Entenderam isso? Ela não veio de venda de mercadoria, ela não veio de prestação de serviço, ela não veio de recebimento de duplicatas, ela veio do capital social que os sócios são obrigados a integralizar quando eles abrem uma empresa. Conseguiram entender? É meio confusinho, mas sim, prof. Tá, então, ó, isso aqui, pessoal, a gente sempre vai fazer um único lançamento dessa conta e sempre na constituição da empresa.
quando a empresa se lança, quando a empresa começar. Então, isso aqui vocês vão aprender. Porém, no dia a dia que a gente utiliza na nossa empresa, geralmente a gente não faz esse lançamento, não utiliza essas contas porque a empresa já está há anos no mercado. Então, só vai fazer a conta quando a empresa inicia. Daí sim a gente vai fazer esse tipo de lançamento. Aí os 2 próximos são lançamentos do nosso dia a dia da empresa. Beleza? Beleza. Então tá, então vamos para o próximo. Aquisição de estoque a prazo no valor de R$5.000. E agora, como que eu faço esse lançamento? A primeira coisa, nós vamos classificar as contas envolvidas. Então, qual que é a conta que está envolvida, as 2 contas que estão envolvidas aqui nesse lançamento, que eu vou ter que fazer lançamento com ela? Quem quer arriscar aí e falar? Um vai ser ativo. O estoque. Isso, o grupo de contas ativo, a conta estoque, que compõe o ativo. E a outra vai ser? Se é a prazo, como é o nome da nossa conta a prazo? Crédito. Passivo? Passivo, crédito, em qual conta? Fornecedores? Fornecedores, isso aí. Então, aqui, a primeira coisa, um débito em estoque, que é do meu ativo, no valor de R$5.000. Um débito em estoque, porque o estoque aumenta o meu ativo, por isso vai estar ligado ao débito. Aí eu vou fazer um crédito em fornecedor, porque o crédito corresponde ao aumento das minhas obrigações a pagar, que é do meu passivo. Então, um crédito com fornecedor em R$5.000. Isso quer dizer o quê? Que eu aumentei o meu estoque em 5.000, porém, eu tenho 5.000 a pagar para o meu fornecedor. Vocês estão vendo aqui que a gente utilizou 2 contas, uma de débito e outra de crédito, e fechou o valor, tanto de débito como de crédito, igual. Sim. Tá tranquilo até aqui? Sim, prof. Por enquanto, sim. Então tá, vou continuar então. Aí, ó, nosso próximo lançamento é o seguinte: pagamento de 50% do estoque comprado a prazo por meio de depósito. Então, como que vai ser esse meu lançamento? Antes, eu adquiri uma obrigação com o meu fornecedor de R$5.000. Então, tudo aquilo que aumenta o meu passivo é um crédito. Agora, eu vou pagar metade desse meu passivo com o meu fornecedor. Vou pagar metade dessa minha obrigação. Então, a metade dessa minha obrigação é qual valor? 2.500. 2.500. Então, se tudo que aumenta o meu passivo é um crédito, agora eu estou pagando. Então, vai diminuir a minha conta a pagar com o meu fornecedor. Então, vai ser a operação reversa. Vai ser o quê? Um lançamento de débito com o meu fornecedor de R$2.500. Então, se antes eu devia 5.500, agora eu fiz um débito. Hoje em dia, o saldo que eu devo para o meu fornecedor é só 2.500. Vocês entenderam isso? Sim. Então, tá. Eu vou fazer um crédito aonde? Banco, Nos depósito. outros 2.500 que sobrou. No Pra banco. pagar, falta pra pagar. Exatamente. Isso aí, pessoal. Eu vou fazer um crédito no meu banco, que é uma conta do meu ativo. Por que um crédito no banco? Porque foi por meio de depósito, não é? Porque diminuiu o meu banco, exatamente. Porque foi por meio de depósito, porque diminuiu o valor que eu tinha no banco. Então, se antes no banco tinha entrado lá no exemplo 1, tinha entrado 10 mil reais no banco, hoje em dia eu tenho só 7.500, certo? Porque tirei 2.500 para pagar o meu fornecedor. Sim, daí diminui. Entendeu? Porque todos são Ô, relacionados. prof, Oi. Tá vendo? é esse ativo e passivo ali que você está colocando entre parênteses que está me confundindo, esse A e esse P ali, do ativo e passivo. Tá, isso que eu tô colocando ali, ela é só uma informação complementar. Por exemplo, o banco, eu tô colocando entre parênteses ativo, que é o grupo de contas que ela pertence. Entendeu?
Mas então, tipo, então não é regra assim, é débito ativo, crédito passivo? É regra. Só que, ó, vamos fazer aí. Via de regra, tudo que aumenta o meu ativo, ou seja, que aumenta valores que compõem o meu ativo, vai ser um débito. Agora, vai ter créditos nos meus ativos? Vai ter, mas toda vez que eu tiver operação reversa, quando diminuir o meu ativo. Então, olha lá lá na atividade 1, a gente fez um débito em banco, certo? Porque o sócio depositou 10 mil reais para a empresa. Na 3, a gente fez um crédito. 3.500, Entendeu? Então, tirou o valor do ativo, diminuiu o banco. Se tira 2.500 dá 13.500, não 7. Conseguiram? Entendeu? Prof, mas assim, ó, que nem lá a 1 tem um débito de 10 mil, né? Que é o que o sócio investiu. Esses 5 mil não soma com esses 10 e depois tira os 2.500? Não. Os 5 mil soma com os 10? Tá. É que um é estoque, o outro... tá, agora eu entendi. Não, é que cada lançamento vai estar envolvido uma conta. Na 2, a gente não envolveu contas do ativo. Entendeu? Contas do banco. A gente só envolveu estoque e fornecedor, porque a gente não pagou à vista, pelo banco ou pelo caixa. Sim, agora eu entendi. Quem estava com dúvida ali no crédito do ativo, conseguiu entender? Não. Não? Então vamos lá de novo, ó. Via de regra, tudo que é débito aumenta o ativo. Então, tudo aumentando o meu ativo. Recebimento de duplicata, eu vou estar recebendo em dinheiro, vai estar aumentando o meu caixa, certo? Certo? Se eu é um débito, por quê? Porque está aumentando o meu estoque, então está aumentando o meu ativo. Se eu comprar um veículo, vai estar aumentando o meu ativo, eu vou fazer um débito na compra daquele veículo. Só que existe uma operação reversa, que é, por exemplo, eu paguei uma conta com o valor do meu banco. O valor do meu banco, ele é um ativo. Porém, se eu tirar o dinheiro do meu ativo, se eu tirar o dinheiro do meu banco, ele vai ser um crédito, ele vai ser operação reversa. O débito, ele vai ser sempre para aumentar o meu ativo. Então, toda vez que eu tiver aquisição, que eu tiver recebimento de caixa, que eu tiver uma compra de algum terreno ou compra de veículos, que vai aumentar o meu ativo. Agora, quando eu diminuir o meu ativo, quando eu pegar o dinheiro do caixa ou do banco para fazer algum pagamento, eu vou fazer um crédito, que é a operação reversa. Conseguiu entender? É essa operação reversa que não entra na minha cabeça. Tá, então olha aqui, ó. Olha ali, eu vou diminuir aqui. Você tá vendo que aqui na 1 tem um débito no banco, né? Certo. Então aqui, ó, tem um débito no banco porque entrou esse valor no banco de 10 reais. Aí aqui na 3 vai ter um crédito no banco que também é um ativo, beleza? Por quê? Porque no início do dia eu tinha 10 mil reais na minha conta do banco. Porém, no final do dia eu paguei uma obrigação por meio do banco. Então saiu 2.500 do meu banco. Então se eu não fizesse um crédito aqui, se eu tivesse 2 débitos, eu ia entender que estaria 10 mil mais 2.500. Que eu teria no final do dia um saldo de banco de 12.500. Porém, eu não tenho isso. Eu tenho um valor menor de 10 mil, porque eu já gastei 2.500. Então, eu tenho 10 mil de débito menos o crédito, que é 2.500. Então, o saldo do meu banco no final do dia é de 7.500. Por isso que é feito um crédito quando a gente tira o dinheiro do meu ativo. A operação reversa que eu falo é diminuir o ativo. Tudo que diminui o meu ativo vai ser um crédito. Tudo que aumenta o meu ativo é um débito. E aí? Melhorou? Deu para entender? Na prática. A gente vai agora para o próximo passo. Aí vai ficar melhor para vocês entenderem, tá bom? Só memoriza isso.
tudo que aumentar o meu ativo vai ser um débito, tudo que diminuir o meu ativo vai ser um crédito. Tudo que Espera aí, professora. E tudo que aumentar o passivo, mesma coisa. Tudo que aumentar o meu passivo e meu patrimônio líquido é um crédito. Daí aí é inverso. E tudo que diminuir o meu passivo e o meu PL vai ser um débito. Professora, fala devagar. Tá, eu vou escrever aqui para vocês também verem, tá bom? Tudo que aumentar o meu ativo é igual a um débito. Tudo que diminuir o meu ativo vai ser ao contrário. Então, vai ser um crédito. Daí aqui, tudo que aumentar o meu passivo vai ser igual a um crédito. E tudo que diminuir o meu passivo será igual a um débito. Deixa eu arrumar aqui. Igual a um débito. Então, se eu adquirir uma obrigação a pagar, eu vou fazer um crédito naquela obrigação a pagar. Mas, por exemplo, quando eu for pagar o meu fornecedor, eu vou fazer um débito. Porque aí eu vou fazer um menos o outro para saber qual é o saldo final dessa conta de fornecedor. Agora a gente vai ver isso ali no nosso próximo passo. Eu fiz as anotações ali, tá? Aí depois eu mando para vocês. Tá. Deixa eu só fazer aqui. Aí agora a gente vai fazer uma coisa chamada razonetes. O razonete, ele é esse tesão aqui, ó. Estão vendo? Banco, daí do lado esquerdo débito, do lado direito crédito. Então, isso aqui é o nosso razonete. Nós vamos fazer sempre um razonete para cada conta movimentada nos nossos lançamentos. Então, ele é bem trabalhoso, já vou adiantar isso para vocês. Então, a primeira conta que a gente fez no lançamento foi a conta de banco, certo? Essa aqui. Beleza? Sim. Então, Sim. vamos fazer o razonete dessa conta. O razonete vai mostrar qual é o saldo dessa conta banco. Então, eu fiz aqui, banco, aí eu coloquei do lado esquerdo débito, do lado direito crédito. Então, a primeira movimentação que eu tive na minha conta banco foi um débito no valor de R$10.000, certo? Sim. Certo. Aí eu vou colocar aqui no meu razonete, embaixo do débito, o valor de R$10.000. Tranquilo? Sim. Aí eu vou olhar os próximos lançamentos. Capital social, não. O 2 não teve nada de banco, teve estoque fornecedor. O 3 eu tive fornecedor, aí eu mexi de novo no banco. Eu fiz um crédito no banco no valor de 2.500. Então, eu vou pegar esse valor de 2.500 e vou colocar aqui do lado do crédito. Então, creditou esse valor. Aí, no final, coloquei todas as contas que movimentou o banco e daí eu vou fazer o saldo dessa conta. Então, eu vou fazer os 10.000 menos os 2.500. O saldo da conta é 7.500. Entenderam? Sim. Então, ó, percebam que o nosso razonete, ele é igual ao nosso extrato bancário. Toda vez que eu pago uma conta com o meu cartão, por exemplo, eu tenho um débito, certo? Lá no meu extrato das minhas movimentações bancárias. Sim. E toda vez que eu recebo meus pagamentos, eu tenho um crédito. Só que é o inverso. Enquanto toda vez que eu recebo meu ativo, eu tenho um débito. Toda vez que eu faço algum pagamento, diminuo o meu ativo, eu tenho um crédito. Entenderam isso aí? Sim, o professor tá cortando. Prof, eu posso só falar um negócio? Pode. Quem tá com o baby aí perto do microfone, tira o baby de perto do microfone, porque tá mais alto que a prof. Vocês conseguiram entender, então, qual é a função do razonete? Sim. Então tá, então a função do razonete, ela é a mesma que o nosso extrato bancário, tá bom? Nosso extrato lá das nossas movimentações do banco. E o débito e o crédito ali, que vocês estavam com dúvida, ele também é a mesma coisa, só que é o contrário.
no nosso, por exemplo, no nosso extrato bancário, se eu fosse receber 10 mil reais, ele seria um crédito aqui, certo? Porque aí seria uma coisa positiva para o nosso capital, certo? O nosso capital pessoa física lá no nosso banco. Quando eu fosse pagar alguma coisa, eu teria um débito aqui. E daí, no final, eu faria um menos o outro, que daria o meu saldo. Não faria isso? Daí eu ia saber qual era meu saldo bancário? Sim. Aham. Então, aqui acontece da mesma forma, só que de formas ao contrário. Tudo que é bom é um débito na contabilidade e tudo que é ruim, está ligado à diminuição do nosso ativo, é um crédito. Então, é sempre ao contrário. Aí, então, tudo que entrou vai ser débito e tudo que saiu vai ser um crédito. Para depois nós fazermos isso aqui, ó, e saber qual é o nosso saldo. Então, ali entrou 10 mil reais no meu banco, ele foi um débito. Aquilo que saiu é um crédito. Então, no final do período, eu sei que sobrou 7.500 no meu caixa, no meu banco. Tranquilo? Sim. Então, assim, para que serve o razonete? Para que, por exemplo, eu sou a dona da empresa que vocês trabalham. E eu vi lá no meu celular que entrou 10 mil reais durante o dia. Aí chegou no final do dia e eu quero mexer nesses 10 mil reais. Eu vou comprar alguma coisa com esses 10 mil reais. Aí eu ligo para vocês e falo o seguinte. Galera, o que aconteceu que não tem mais os 10 mil reais? Se vocês têm uma contabilidade bem feitinha, com lançamento, vocês vão me falar na hora. Ó, Ana, aconteceu que a gente tinha um fornecedor para pagar no dia de hoje de 2.500. Como tinha dinheiro no banco, nós debitamos o banco. Entenderam isso aí? A gente vai analisar quais foram as movimentações em cada uma das nossas contas no nosso dia a dia. Então, vamos passar para a próxima. Vamos fazer um outro razonete para capital social. Então, também uma coluna de débito e outra de crédito. Então, a gente viu ali que o nosso capital social, ele foi integralizado. Então, aumentou o nosso capital social e a gente fez um crédito de 10 mil reais. Então, pegou e passou esse crédito aqui para dentro do nosso razonete. Aí, a gente analisa se durante o nosso dia teve mais alguma conta que movimentou o capital social. Como não teve estoque, fornecedor e banco. Tem alguém escrevendo? Não teve mais nada. Então, a gente tem ali um saldo no final do período de 10 mil reais no crédito desse capital social. Então, saldo é positivo, porque tudo que aumenta o nosso PL é um crédito de 10 mil reais. Então, só teve uma única movimentação, que foi a entrada de 10 mil reais. Feito isso, nós vamos para a próxima conta. A próxima conta vai ser o estoque que nós movimentamos. Então, a gente fez um débito em estoque. Somente um débito, a gente não vendeu nenhuma mercadoria. Então, não houve um crédito. Nem compramos mais mercadorias. Então, a gente tem um débito aqui, a gente passou esse valor para cá, para o nosso razonete. Como a gente não teve mais nenhuma movimentação dessa conta, nós encerramos o saldo da nossa conta estoque com 5 mil reais. Tranquilo? Ô, prof, Pode falar. quando vai fazer esse razonete, tem que ser tipo na ordem? Por exemplo, assim, ó, quando você pega vou pegar um exemplo de um que tem 2 aqui, que nem o banco. Eu olho primeiro, aí eu tenho que fazer na ordem, porque ali depois para fazer a conta, entendeu? Porque daí se eu tivesse colocado primeiro 2.500 menos 10 mil, ia ficar negativo, né? Ou nada a ver? Não, eu sempre falo para vocês fazerem na ordem, pelo primeiro lançamento, para vocês não se perderem. Mas assim, não ia ficar negativo, porque você vai trazer, por exemplo, aqui, ó. Mesmo que eu tivesse começado pelo 3, tá vendo? Ah, é. Eu ia colocar no crédito o valor de 2 Primeiro, depois no débito. Então, isso não interfere. Só que eu sempre falo para vocês começar do 1 para vocês não se perderem, entendeu? Então, começa sempre da primeira conta que vocês lançaram, daí confere se teve mais alguma movimentação naquela conta, para vocês irem alimentando o razonete da conta banco, por exemplo. Foi o que a gente fez aqui. Então, assim, toda vez que a gente fizesse as realizações do lançamento, que fizesse as continhas, depois é só lançar no razonete.
Isso, depois eu vou fazer o razoamento para entender qual é o saldo final dessas contas. Se houve débito e crédito e qual foi o saldo que sobrou no final do período. Que é o que aconteceu no banco e a gente vai ver aqui no fornecedor também. Que houve mais de uma movimentação no dia, nessa conta. Prof, você falou que o capital social ele está no ativo, é isso? Não, capital social é no patrimônio líquido, ó, aqui, ó. Capital social. Tá. Mas por que ele entra como um crédito? Por que ele entra como um crédito e não como um débito? Então vamos lá. Lembra que o balanço, ó, eu vou voltar um pouquinho aqui, rapidinho, tá? Para mostrar para vocês. Rapidão, aqui, ó. Lembra que o balanço ele é composto por duas colunas, né? A coluna da esquerda é o ativo. Então, no ativo, tudo que aumentar o meu ativo vai ser um débito. Então, tudo que aumenta a minha coluna de ativo é um débito. Tudo que aumentar essa minha outra coluna aqui, que é passivo e patrimônio líquido, os dois vai ser um crédito. Então, vai ser sempre inverso. Aqui, ativo, tudo que aumenta ativo é débito. Tudo que aumenta passivo e patrimônio líquido é crédito. Entendeu? Sim. Professor, independente se for à vista, no dinheiro ou depósito. Isso? Assim, se eu receber por depósito, eu vou aumentar o meu banco. Eu vou debitar o meu banco, entendeu? Que é uma conta do meu ativo. Mas agora, se eu fizer um pagamento, aí eu não estou aumentando o meu ativo, eu estou diminuindo o meu ativo. Aí eu vou fazer a operação contrária, que vai ser um crédito. Que foi o que a gente fez aqui, ó. Quando eu paguei o meu fornecedor e o meu banco. Então, se eu paguei o meu fornecedor, eu diminuí. Eu tinha uma conta com ele, eu tinha um a pagar com ele de R$5.000. Vocês estão vendo aqui? Ó, eu tinha um a pagar, eu adquiri uma conta a pagar com ele, porque eu comprei a prazo no valor de R$5.000. Passou o período, eu fui lá e fiz o pagamento para o meu fornecedor. Então, eu paguei para ele R$2.500. Então, por que teve um crédito e um débito? Porque eu vou pegar o meu crédito menos o débito e vou saber qual ficou o saldo a pagar ainda do meu fornecedor, que foi o que a gente fez aqui no banco. A gente fez a movimentação. Prof, Oi? a dúvida era em relação, por exemplo, ao capital social, entende? Ele vai ser patrimônio líquido, mas se eu fizer um depósito ou se eu tiver a ação, no caso, o valor em dinheiro, ainda assim vai ser crédito? Ainda assim vai ser... Não, por exemplo, se entrar no meu caixa, se eu fizer um depósito no meu banco, vai ser um débito. Só que aqui, ó, pessoal, lembra que eu expliquei para vocês sobre o capital social? O banco aqui, ó, o sócio pegou e integralizou no valor de R$10.000 por meio de depósito o capital social dele. Integralizou a entrada dele na empresa. Por isso que ele fez um débito. Ele entrou dinheiro no banco e aqui a gente tem um crédito para saber que a origem desses R$10.000 ela vem do capital social, ou seja, ela vem da integralização do sócio. Foi o sócio que deu. Então, quem deu esse dinheiro é o sócio. Só que a gente não coloca aqui, por exemplo, recebido de sócios. Nós usamos a conta capital social, que quer dizer a integralização do capital social, do capital da empresa, feita pelos sócios. Por isso que vai aumentar o banco, porque entrou no banco esse dinheiro, e vai aumentar o capital social, para a gente saber que o sócio realmente fez a integralização desse capital que ele tinha que fazer para começar a empresa. E eu ainda vou frisar para vocês mais uma coisa. Isso aqui é uma conta que não é comum, é um lançamento que não é comum no nosso dia a dia. Porque isso aqui é um lançamento que a gente faz uma única vez quando se abre a empresa. Por isso que vocês estão com um pouco de dúvida nessa parte aqui do capital social. Isso aqui, pessoal, sempre lembrem que aqui nessa parte, aqui nesse tipo de lançamento, nós vamos colocar aonde que está entrando o dinheiro que o sócio integralizou e como ele advém de uma integralização, a gente vai colocar o capital social, para a gente saber que o sócio de fato integralizou esse dinheiro, que a origem desse dinheiro, da onde veio esse dinheiro,
foi o sócio que deu no seu capital social. Entenderam? Sim. Posso continuar? Tem alguma dúvida? Oi? Não, Só na hora pode de ir. fazer os exercícios, prof. Tá, mas daí vocês me perguntam, tá? Se vocês quiserem, vocês podem criar um grupo de WhatsApp só da nossa disciplina, daí a gente vai tirando as dúvidas lá também. Tá bom, prof, eu faço depois. Então tá, então agora vamos continuar. Agora vamos lá para o fornecedor. O fornecedor, ele vai ser a mesma situação que o banco. Ó, prestem atenção aqui. Eu tive aqui no 2 uma conta de crédito com o meu fornecedor. Então, eu adquiri uma obrigação de 5 mil reais. Depois eu tive mais uma movimentação, que foi um crédito, que foi um débito no banco. Então, eu vou passar esse valor aqui para o meu débito. Estão acompanhando? Sim. Então, eu coloquei aqui no meu razonete tanto o valor que entrou de crédito como de débito. Aí, eu vou calcular o saldo. O saldo do meu fornecedor, ou seja, o que falta para eu pagar, o que falta de obrigação que eu tenho com o meu fornecedor, vai ser no valor de R$ 2.500. Entenderam? Sim. Então tá. Gente, eu vou para uma outra parte agora do nosso conteúdo. Depois que eu fiz os meus razonetes, eu sei exatamente qual é o saldo de cada conta que eu movimentei. Depois que eu fiz o razonete, eu posso montar o meu balanço patrimonial, que é o que eu fiz aqui no próximo slide. Ó, vou colocar tudo aqui para vocês, tá? Ó, eu montei o meu balanço. No meu ativo circulante, eu tive as seguintes contas movimentadas. O banco, se vocês olharem lá no razonete de vocês, o banco ficou com um saldo de 7.500, certo? Porque ele tinha 1.000 e pagou 2.500. Então, o saldo final ficou 7.500. Aí, eu comprei também um ativo chamado estoque no valor de 5.000. Então, essas foram as minhas duas únicas contas do ativo que eu tive movimentação no dia de hoje. Então, eu vou somar o meu banco, 7.500, mais o meu estoque, 5.000. Eu tenho um ativo circulante total, 12.500. De ativo circulante, eu não tive nada no dia de hoje. Não mexi nada, não comprei nada, não vendi nada. Então, o total do meu ativo é de 12.500. Aí, lancei todas as contas do meu ativo aqui no meu balanço. Aí, eu vou lançar agora a parte dos meus passivos. Então, eu fiz aqui, ó, meu passivo circulante. Eu tive apenas uma conta que eu mexi no meu passivo, que foi fornecedor. Eu estava devendo 5.000, porém, eu fiz um pagamento de 2.500. Então, eu fiquei com passivos a pagar apenas no valor de 2.500. Lancei aqui no meu passivo, no meu balanço. No passivo não circulante, eu não tive nenhuma movimentação. A outra conta que eu movimentei foi o patrimônio líquido. Foi lá no patrimônio líquido, o capital social, que foi 10.000 reais, que foi o valor que foi integralizado pelo sócio. Aí, eu vou somar aqui o total do meu passivo, mais o total do meu patrimônio líquido, que vai dar um valor de 12.500. Vocês perceberam que bateu o meu balanço aqui? Sim. Então, fechei a minha demonstração financeira. No final do dia, eu fiz o meu balanço e entreguei para o meu administrador, entreguei para o dono da empresa, para ele analisar como que foi feito todas as movimentações do meu dia. Então, vocês entenderam qual é a importância do lançamento contábil? No final, depois que eu faço os lançamentos de todos os fatos, de tudo que aconteceu, de tudo que movimentou na empresa, eu vou fazer o razonete, que é igual o nosso extrato bancário lá da empresa, da nossa pessoa física. Depois disso, eu posso, de fato, elaborar o meu balanço, que é uma demonstração financeira utilizada para as empresas tomarem decisão, para elas verem como que está a situação da empresa deles, o quanto eles têm de ativo, o quanto eles têm de passivo.
Agora, eu vou fazer uma breve análise dessa demonstração aqui, ó. Tá, abaixa um pouco aí, fazendo favor. Só um pouquinho. Aqui eu tive um ativo circulante de 12 mil, certo? Vou fazer uma análise desse balanço aqui, ó. Eu tive um ativo circulante de 12 mil, então eu tenho um valor positivo na minha empresa de 12 mil. E eu tive obrigações, e tenho obrigações a pagar no valor de 2.500. Então, se eu pagar todas as minhas obrigações com o meu ativo, ainda vai me sobrar um patrimônio de 10 mil reais. Então, isso quer dizer que a minha empresa ela está operando no verde, ela está com uma saúde financeira ok. A partir dessa demonstração contábil, eu posso falar, ó, fulano, a empresa ela está indo bem, ela está com um movimento de ativos muito maior do que passivos. Então, isso quer dizer que se a gente precisar fazer um financiamento, um investimento na empresa, a gente tem condições para isso nesse momento. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Qual a importância do desenvolvimento dessa atividade aqui, de conhecer a elaboração dos lançamentos e depois fazer o razonete e o balanço? Sim. Então, é isso aí, pessoal. A nossa aula de hoje é isso, tá? Acabou os slides. E eu passei para vocês essa atividade aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês rapidinho. Novo compartilhamento. Acho que é essa. Ó, eu passei essa atividade de fixação aqui para vocês. Façam bem tranquilos, tirem eventuais dúvidas que vocês tiverem comigo no grupo que a Bruna vai desenvolver lá. E daí depois eu pedi para vocês elaborar o razonete e fazer um balanço patrimonial, bem básico, igual aquele que eu fiz ali. Usem esses slides de exemplo. Aí, pessoal, lembra que vocês tinham aqui num exercício lá para classificar o que era débito e crédito, mas a gente acabou não classificando porque eu não tinha ensinado para vocês ainda? Sim. Então, aqui para baixo, vocês vão fazer a classificação das contas. Por exemplo, o que é caixa? Caixa é um débito. O que é um fornecedor? Fornecedor é um crédito. Duplicatas a receber é um ativo, então é um débito. Móveis e utensílios é um ativo, então é um débito. Então, é isso que vocês vão fazer, classificar as contas conforme a natureza da sua operação. Então, tudo que é positivo, caixa é um débito, fornecedor é um crédito e assim por diante. Tranquilo? Sim, prof. Então, assim, tiram eventuais dúvidas e daí na próxima terça-feira a gente vai fazer a correção desses exercícios. Juntos. Tá bom. Tá? E daí eu vou mudar lá no Classroom para vocês entregarem no domingo essas atividades. Ô, prof, a gente vai ter aula online amanhã também? Amanhã não, as nossas aulas vão funcionar da seguinte forma. Nós vamos ter sempre, num dia da semana, sempre na terça-feira de preferência, a nossa aula online. Aí depois eu vou deixar a aula do dia seguinte para vocês desenvolverem essas atividades que eu passo, que é atividade de fixação. Por que isso? Porque como eu sei que a única forma dos professores controlar como vocês estão tendo acesso ao conteúdo é por meio do trabalho. Então, eu sei que vocês têm aí uma carga muito grande de trabalho. Todos os alunos estão falando que os professores estão dando bastante trabalho para se desenvolver. Então, por isso que eu estou sempre fazendo isso. A aula online vai ser um dia da semana e no outro vocês vão utilizar para desenvolver os exercícios. Tá bom, prof. Tá bom? Então é isso, pessoal. Ótimo. Faz lá o grupo e a gente vai conversando por lá daí, tá? Tá, prof. Vou fazer já. Então tá. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.